de vocês, tá bom? Beleza. Então tá bom, mas vocês podem em qualquer momento Então tá bom, vou compartilhar uma tela com vocês agora, tá bom? Eu só vou me reportar uma pessoa só por enquanto, tá bom? Eu vou me reportar ao Alex por enquanto, tá bom? Alex, você consegue... Mudou a tela para você aí, Alex? Mudou assim. Então tá bom. Então, por enquanto, pessoal, vou me reportar ao Alex para não causar tumulto, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje, o foco da nossa aula é trabalhar os princípios fundamentais da lubrificação, é entender o que é lubrificação, qual que é a importância. Depois, características dos lubrificantes, os métodos de aplicação dos lubrificantes e análise de óleo, tá bom? Pessoal, lembrando que no final da nossa aula, a gente vai ter uma atividade. Então, prestem muita atenção. Eu vou deixar para vocês no final da aula uma atividade que vocês vão ter que entregar depois de um momento posterior, tá bom? Então, prestem muita atenção. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Tá. A gente vai iniciar a aula. Eu vou perguntar para vocês o que é lubrificação. Matheus, o que é lubrificação para você, Matheus? Qual que é o seu conceito de lubrificação? Consegue me ouvir, Matheus? Então tem que ser uma aula bem participativa. Então, em algum momento ou outro, eu vou estar perguntando. Pode falar, Matheus. Apanhei um pouquinho do microfone aqui, mas eu consegui ligar ele. Tá. Então, lubrificação, eu entendo ela de várias maneiras, Wesley. Né? Tanto da parte... Quando se fala em lubrificação, a maioria das pessoas pensam em graxa, óleo e tal, né? Mas, por exemplo de uma bomba, né? Quando você tem uma lubrificação do selo dela, por exemplo, você pode estar utilizando água, né? Para lubrificação e refrigeração do selo, né? Até no próprio motor também. A lubrificação também no motor, você utiliza certo tipo específico de óleo, né, que o fabricante deixa claro que tem que ser utilizado aquele tipo de lubrificante. Então, eu entendo isso de lubrificação, algo que vai tirar atrito de alguma parte metálica em contato, alguma coisa do tipo. Tudo bem. O que eu sugiro agora, pessoal? Eu acredito que vocês já devem ter aí em mãos um caderno. Se não tem, pessoal, coloquem um caderno aí, um lápis aí, que a gente vai precisar de anotar algumas informações, tá bom? Então, o que é lubrificação? A gente precisa saber o que é o conceito básico. O que é lubrificação? Pessoal, a lubrificação, ela consiste no quê? Em introduzir uma substância. Então, a gente introduz uma substância entre duas superfícies a fim de diminuir o contato. Então, aqui em cima, aqui, vocês conseguem ver onde eu estou movimentando aqui a setinha aqui? Aqui a gente tem o conceito básico da lubrificação. Então, o que é lubrificação? É uma operação que consiste em introduzir uma substância apropriada entre superfícies sólidas a fim de diminuir o atrito. Pessoal, eu quero que vocês se atentem agora a esse desenho aqui, a essa imagem que eu coloquei aqui. Eu quero que vocês observem aqui eu coloquei como se fosse uma lupa. Qualquer superfície, por mais polida que ela seja, se eu pegasse um microscópio, se eu olhar nela, eu vou conseguir observar essas depressões que ela tem. Então, essas depressões, o que acontece? Ela gera o atrito. O que é o atrito? O atrito é quando eu tenho contato de duas superfícies sólidas entre si e gera calor. E aí, se gera calor, eu tenho um desprendimento de energia e eu vou ter um desgaste prematuro das minhas peças. Então, a finalidade da lubrificação é justamente o quê? É reduzir o atrito. Eu vou eliminar 100% o atrito? Não. Você vai reduzir o atrito de forma considerável. Pessoal, ficou clara essa parte aí? Emerson, você conseguiu entender, então, o que é a lubrificação, o conceito da lubrificação? Então, o que é a lubrificação? A lubrificação, ela consiste em introduzir uma substância apropriada entre duas superfícies com a finalidade de reduzir o atrito entre as partes. Nassari, conseguiu entender aí, tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, pessoal, é importante a gente saber desses conceitos. A gente vai precisar deles lá na frente. Wesley. Oi, sim. Só pegando um gancho aí, na semana passada eu fiz a substituição de uma bomba justamente por conta disso, né? Uma bomba nova da KSB, fabricante KSB, e ela estava sem a devida lubrificação e, cara, não rodou 400 horas em operação, deu pau. Olha para você ver. Eu vou aproveitando aí, para vocês terem uma ideia. Isso acontece demais. Já vi isso acontecer muito isso na manutenção. Por exemplo, redutor.
Lá no redutor, você tem um olhar onde você coloca o lubrificante, você consegue visualizar ali o limite máximo de lubrificante que tem que ser colocado. O que o mecânico faz? Geralmente, o cara faz o quê? Ele não se atenta a essa informação e enche o redutor de óleo. Não sei se já aconteceu com vocês. O que acontece? O excesso de lubrificação também é problemático. O excesso de lubrificação causa o atrito fluido. O redutor ou qualquer outro equipamento, ele tem uma folga calculada. Ou seja, quando você excede a quantidade de lubrificante no equipamento, o que acontece? Aquela folga que foi calculada, ela vai deixar de existir, porque ela vai ser preenchida pelo lubrificante. E aí, por exemplo, um redutor que você não respeitou o limite máximo ali de óleo para colocar, você colocou lá até o limite, você ultrapassou o limite máximo, né? Permitido. O que vai acontecer? Você vai colocar ali o redutor para trabalhar, daqui a pouco, quando você for lá, você for colocar a mão ali em cima dele, você for medir a temperatura, você vai ver que ele vai estar superaquecendo. Por que isso está acontecendo? Por causa do atrito fluido. Já aconteceu isso com vocês? O Emerson, já se deparou com essa situação? Nassari, já se deparou com essa situação? O Matheus, o Alex? Não. No redutor, não. Mas isso acontece demais, então tem que ficar atento, porque na cabeça das pessoas, ela imagina que se colocar lubrificante demais, vou colocar um pouco mais, a pessoa imagina que ela está fazendo o que? A coisa certa. Não. A lubrificação, ela não pode ser nem falta e nem excesso, ela tem que ser da quantidade exata. Nem mais e nem menos, tá bom? Ou às vezes com preguiça de ter que ficar com preguiça, Vou colocar muito para passar mais tempo sem ter que repor. E aí que tá. E se o cara coloca demais, acontece igual o que eu falei para vocês, acontece o atrito fluido. E daqui a pouco a gente vai trabalhar só sobre os tipos de atrito. Algum de vocês já viu falar em tribologia? Alex, já ouviu falar em tribologia? Nassari, já ouviu falar em tribologia? Não. Matheus? Não. Então tá, a gente vai falar justamente sobre isso. Não. Eu estou lendo o livro agora do Paulo da Silva Teles. Ah, sim. Até compartilhei com os meninos do grupo esses dias para trás, eu acho. Se eu não estou enganado. Cara, tem 700 páginas no livro. Bacana pra caramba. Só sobre tribologia? Não. Trata de tudo. Mecânica, tubulações, fluido, rugosidade. Ah, tá. Lubrificação também. Bacana pra caramba o livro. Tá. Você falou em rugosidade aqui. Deixa eu só voltar uma lâmina aqui. Você está vendo aqui? Mudou a tela para vocês. Voltou, né? Voltou. Então, se vocês observou aqui, ó, que quando eu mostrei para vocês é justamente a questão da rugosidade. Quanto mais rugosa é a peça, mais calor ela vai gerar se ela tiver atrito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tá bom. Voltando ao foco aqui da aula. Pessoal, o que é tribologia? A tribologia é a ciência que é destinada ao estudo dos atritos. Então, a tribologia ela é focada só em atrito. Como eu falei para vocês, a questão da gente trabalhar com peças em conjunto, ela vai ter o atrito. Isso não tem como eu evitar o atrito, mas tem como diminuir o atrito. Então, anotem para mim aí, ó, a definição aí da tribologia. Então, ela é a ciência que vai estudar a interação entre a superfície em movimento, ou seja, ela vai estudar o atrito. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra tribologia, ela é atribuída ao estudo da superfície em contato, ou seja, ao estudo sobre o atrito. Pessoal, tá tranquilo até aí a aula? Vocês estão conseguindo me entender? Sim. Então, tranquilo. Então, vamos avançar. Então, Matheus, o que é a tribologia, Matheus? É a ciência que estuda a interação de superfícies em movimento. Então, tá bom, referente ao atrito. Nassari, tranquilo até aí, Nassari? Sim. Então, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu pergunto agora para vocês, né? Eu até avancei aqui, né? Eu pergunto para vocês, o que é o atrito? Nassari, o que é o atrito? O atrito é quando uma peça vai desgastando a outra. É quando eu vou voltar a câmera aqui, e eu quero que até que vocês, eu vou voltar a câmera aqui, eu quero que vocês me vejam. Uhum. Tá bom? Tá, vocês já conseguem me ver? Sim. Tá. Eu quero que vocês olhem agora, vocês estão conseguindo visualizar a minha mão, né? Conseguem visualizar? Sim. Tá, vou colocar assim, tá.
Então, quando eu tenho duas superfícies sólidas em contato uma com a outra, a gente tem o quê? O atrito. E o atrito, ele gera o quê, pessoal? Ele gera calor. E o calor, para a mecânica, em excesso, ele é prejudicial. Então, a lubrificação, ela veio justamente para quê? Para resolver esse problema do atrito. Então, eu tenho vários tipos de atrito. O primeiro atrito que eu tenho é o atrito sólido. É quando eu tenho duas superfícies sólidas em contato. Depois, eu tenho outros tipos de atrito que eu vou trabalhar com vocês agora. Mas o principal, agora a gente entender que a gente tem um atrito sólido. E eu pergunto para vocês, o atrito gera calor. E o que é calor? O que é temperatura para vocês? O que é temperatura? O que você entende Dispersão como... de energia. Oi? Dispersão de energia. Dispersão de energia. O que mais? Tem mais conceito aí, Alex? Alex? Então, anotem para mim aí agora, vocês vão anotar para mim essa informação. Temperatura, anota para mim aí, pessoal. Vocês vão precisar dessa informação. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação da molécula. A molécula ela pode rotacionar, ela pode transladar e ela pode rotacionar. O que acontece? Tá tranquilo até aí, pessoal? Uhum. Então, temperatura é o grau de agitação da molécula. Quanto mais agitado é a molécula, quanto mais ela se agita, mais desprendimento de energia tem. E se tem maior desprendimento de energia, tem mais calor liberado. Tranquilo até aí, então? Então, todo mundo entendeu o que é temperatura? Temperatura Entendi. é o grau de agitação da molécula. A molécula ela pode vibrar, ela pode rotacionar e ela pode transladar. Bom? Então, vou voltar agora os slides, tá bom? Pra gente... Pessoal, do jeito que tá indo, tá tranquilo para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Tá sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Eu não sei se mudou a tela para você, mas acho que apareceu a minha tela para vocês. Tá. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Bom, então, a tribologia, ela estuda a interação entre os corpos, ela estuda... Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Sim, tô escutando. Então, tá. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês. E aí a gente prossegue. Eu acho que não mudou para vocês ainda a tela, né? Ainda não. Acho que agora mudou. Tá. Mudou. Então, eu falei para vocês o que é o atrito, tá bom? Vocês vão visualizar aqui, que eu coloquei aqui para vocês vocês percebam, por mais polido que seja uma peça, então eu peguei uma peça, eu usinei, eu poli ela, por mais polido que ela seja, se eu olhar ela de forma microscópica, eu vou ver ainda essas depressões. Então, o que consiste a lubrificação? A lubrificação consiste em colocar uma camada de óleo aqui para fazer o quê? Para afastar essa superfície. Então, essa é a finalidade. Tá. Agora a gente vai falar sobre os 3 tipos de atrito. O primeiro atrito que eu tenho foi justamente o que eu falei para vocês. É o atrito sólido. É quando eu tenho duas superfícies em contato uma com a outra, sem nenhuma camada de lubrificante. Esse tipo de atrito, ou atrito deslizante, é o que gera mais calor. Depois eu tenho outro tipo de atrito chamado de atrito rolante. É quando eu tenho duas superfícies sólidas e entre essas duas superfícies eu tenho o quê? Eu tenho roldanas ou cilindro entre elas. E depois eu tenho um atrito fluido, que é o quê? É quando eu tenho duas superfícies sólidas e entre essa superfície eu tenho uma camada de lubrificante. O que o rolamento faz? O que é a ideia do rolamento? A ideia do rolamento é o quê? É reduzir o atrito, não é? E lá no rolamento você tem, em combinação, você tem as esferas e entre as esferas você tem o quê? Uma camada de lubrificante. Ou seja, você consegue ainda reduzir ainda mais o atrito. Vocês conheciam esses 3 tipos de atrito ou não? Conhecia, Alex? Não, conheci não. Então, isso é importante, tá bom? Então, vamos lá. Agora, os tipos de lubrificante. Vamos pensar junto quais os tipos de lubrificante que a gente tem. A gente tem lubrificante no estado líquido, que são os óleos. Depois, a gente tem no estado gasoso
a gente tem no estado sólido e tem no estado pastoso. Qual que vocês mais utilizam aí nas empresas? Eu acredito que deve ser Líquido e o pastoso. o líquido e o pastoso. É os mais utilizados aí no decorrer das nossas atividades cotidianas. Dá um exemplo Agora, do lubrificante sólido, Wesley. Eu nunca vi. tá. Vou pegar um exemplo bem prático aqui, ó. Eu não sei se você já fez isso, mas é bem comum, pessoal, por exemplo, pegar grafite, por exemplo, e colocar no vidro do carro. Porque, por exemplo, às vezes... Agora você se lembrou, né? Uhum. Então, isso é um tipo de lubrificação. Tá bom? Porque vocês lembram que lá no primeiro slide, lá, qual que é a nossa ideia? É sempre afastar a superfície. Porque entre a superfície vai ter o quê? Vai ter ali o atrito físico, vai ter ali a rugosidade, a aspereza entre a superfície. Então, o lubrificante ele faz o quê? Ele afasta, né, essas duas superfícies. E aí você consegue reduzir o atrito. Bom? Então, a gente vai ter os lubrificantes no estado líquido, gasoso, sólido e pastoso. A gente vai ter, então, esses quatro estados físicos da matéria. Bom? Tá. Então, os óleos, né? A classificação dos óleos. Agora é importante, agora a gente vai começar a trabalhar agora cada uma desses estados onde a gente vai encontrar os lubrificantes. A gente vai encontrar primeiro no líquido, no estado líquido. Então, os óleos, eles podem ser classificados em óleos minerais, óleos vegetais, animais e sintéticos. Vocês se recordam de algum óleo mineral, ou Emerson? Consegue se lembrar? Consegue, Alex? Eu sei que o mineral eu ponho na minha moto. Você põe na sua... Então já é uma coisa bacana. Tá. Tá, isso é interessante. Pessoal, até um certo tempo, até meados ali de 1940, 45, a gente tinha o mundo tinha um grande problema. Sabe qual que era o problema do mundo inteiro? Era a questão da lubrificação. Os Estados Unidos, como a gente tem uma variação de temperatura lá nos Estados Unidos, uma hora está muito quente, uma hora está muito frio, então eles tinham muito problema com o equipamento, porque até então eles não tinham, o mundo não conhecia ainda o óleo sintético. O que eles conheciam? A gente conhecia o óleo mineral, a gente conhecia óleos vegetais, óleos animais, a gente não conhecia ainda óleo sintético. O grande problema da lubrificação é justamente a variação de temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece com a viscosidade do óleo? Ela faz o quê? Diminui. Ela diminui. E quando eu abaixo a temperatura, o que acontece com a viscosidade do óleo? Ela aumenta. E lá nos Estados Unidos, o grande problema, como não tinha um óleo sintético, o que acontecia? Quando estava um período de calor, os equipamentos conseguiam trabalhar de maneira tranquila, sem nenhum problema, porque você conseguia controlar a viscosidade do óleo. Só que, quando tinha queda de temperatura, a viscosidade do óleo aumentava, então você tinha uma deficiência na lubrificação. Então, faltava lubrificação. Se faltava lubrificação, o que acontecia com todos os sistemas? Ele desgastava de forma prematura. Então, o pessoal resolveu desenvolver um óleo ou uma substância que tivesse dois comportamentos. Que quando eu tivesse ali num período de calor, ele mantinha a sua característica. Quando esfriava, ele conseguia também manter a sua viscosidade. Então, ele não mudava a sua viscosidade, independente da variação de temperatura. Ou ele assumia dois comportamentos. Na partida, por exemplo, que estava a frio, o óleo tinha uma viscosidade. Depois que o sistema estava em perfeito funcionamento, ele fazia o que com a viscosidade? A viscosidade, ela baixava a viscosidade. Eu vou explicar isso agora mais à frente para vocês. Vocês já observaram lá, por exemplo, quando vocês compram lá um óleo para colocar na moto, tá lá 20W40, 20W alguma coisa, 20W alguma coisa. Já observaram isso? Alguém já se perguntou? 20W50. 20W50, vocês já se perguntaram por que disso? Tá, eu vou explicar para vocês o porquê. 20W50, vamos pegar esse 20W50. O que acontece? Aquele W que tem lá no óleo refere-se ao Inter. O que é o Inter? Refere-se à temperatura. Ou seja, esse óleo 20W50, ele tem dois comportamentos. Quando você liga a sua moto, a viscosidade é 20. Depois que a sua moto está em perfeito funcionamento, que o motor está lubrificado, ela muda a viscosidade para 50. Ou seja, ela aumenta a viscosidade. Então, quando a sua moto ela vai iniciar ali, você liga o motor,
o que acontece? Você precisa de uma viscosidade mais baixa. Por que você precisa de uma viscosidade mais baixa? Para ter uma melhor fluidez. E depois que você iniciou o ciclo, você precisa de uma viscosidade mais alta. Por quê? Porque tem um poder de lubrificação melhor, ele lubrifica melhor, ele se mantém lubrificado por mais tempo. Então, ele vai assumir dois comportamentos. No primeiro momento, ele tem uma viscosidade mais baixa para melhorar a fluidez do lubrificante. Depois, ele assume outra característica, é o quê? Ele aumenta a viscosidade para manter a lubrificação por mais tempo. Pessoal, ficou clara essa informação para vocês? Ficou. Então, Sim. vocês entenderam, então, por que um óleo sintético ele é mais caro do que os outros? Por exemplo, porque ele assume duas características, tá bom? Então, a gente vai encontrar os óleos, então, de origem mineral, vegetal, animal e sintético. Então, tudo que eu falo que é óleo sintético são óleos produzidos em laboratório, tá bom? Tá. Pessoal, prestem bastante atenção agora nessa informação. A gente vai falar agora sobre... O vegetal é aquele óleo de cozinha, né? Por exemplo, qualquer óleo por exemplo, óleo de cozinha feito ácido de soja, óleo de mamona, óleo de oliva. Então, é óleo de origem, digamos assim, são feitos de plantas, né? Uhum. Então, beleza? Tá aí? Então, tá Não, bom. beleza. Pessoal, até aí, tá tranquilo? Ó, os óleos minerais, eu quero que vocês se atentem a essa informação, os óleos minerais são obtidos a partir da extração do petróleo. Então, é um subproduto do petróleo, tá bom? E ele se divide em três características. Então, você tem três tipos de óleos minerais. Você tem os que é de base. Lê para mim aí, Matheus. De base, lê para mim aí, Matheus. Esse aí. Naftéticos. Nafitênicos. É obtido do petróleo rico em asfalto e praticamente não tem parafina. Isso. E a gente tem os parafínicos. É obtido do petróleo rico em resíduo cremoso, parafinas e não contém asfalto. Não é o inverso. Isso. Eu quero que vocês se atentem a assim. Eu quero que vocês... E o misto, que esse geralmente você não vai usar, esse que não é adequado para lubrificação. Por que essa informação é importante? Pessoal, observem que eu coloquei aqui embaixo uma tabela. Quando vocês forem realizar a lubrificação ou forem indicar a lubrificação, se vocês forem usar um óleo mineral, vocês têm que atentar a essa informação. Por quê? Olha para mim aqui agora, para você ver os óleos de bases parafínicos. Para que ele serve? Ele tem alto ponto de fluidez, alto índice de viscosidade, boa resistência à oxidação, menor oleosidade e menor resíduo de carbono. Então, para cada tipo de lubrificação, ou para cada sistema de lubrificação, eu tenho que me atentar a isso. Por exemplo, se eu tenho um sistema de lubrificação, eu tenho uma máquina que precisa ser lubrificada de maneira rápida na partida, então eu jamais posso usar um óleo com base nafitênicos. Por quê? Porque ela tem um baixo ponto de fluidez. E se ela tem um baixo ponto de fluidez, o que vai acontecer? No início da partida ali, para você iniciar o ciclo, vai faltar lubrificação. Se você não se atentar a essa informação, o que vai acontecer? Você vai causar um desgaste prematuro no seu equipamento. Vocês conseguiram entender essa diferença aí, pessoal? Vocês estão anotando essa... Então, se eu for colocar um óleo mineral, o que eu tenho que observar? Qual que é a base desse óleo? Se ele é parafínicos ou se ele é nafitênicos? Isso é uma diferença absurda. Tá bom? Tem que ficar atento a essa informação. Se eu vou realizar uma lubrificação, ou se eu vou comprar o óleo, ou se eu vou indicar o óleo, eu tenho que saber essa diferença. Pessoal, quanto ao óleo mineral, ficou tranquilo até aí? Vocês conseguiram entender essa informação? Dúvida até aí? Não. Tá. Outro ponto que é importante, pessoal, é a questão da oxidação. Então, você tem que ficar atento a isso. Os óleos parafínicos, eles têm uma boa resistência à oxidação. Então, observem isso. Tá bom? Vou estar avançando agora. Posso avançar, pessoal? Tá tranquilo até aí? Tem como esperar um pouquinho? Tem sim, tranquilo. Por que eu tô dando um ênfase nessa questão da lubrificação, pessoal? Assim como eu falei para vocês no início da aula, pessoal, grande parte dos problemas que a gente tem hoje na manutenção ou é falta de lubrificação ou é excesso de lubrificação. Então, o conhecimento da lubrificação vai estar auxiliando vocês aí no dia a dia da manutenção, até na indicação, na compra de lubrificantes. Bom?
Nassari, tá tranquilo até aí, Nassari? Tá sim, tranquilo. Beleza. Essas duas observações, pessoal, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá bom? É Ah, interessante que beleza. vocês anotem essa informação no caderno. Anotem, deixem isso registrado, tá bom? Posso avançar? Pode. Então, vamos lá. Tá. Óleos vegetais, na manutenção, pessoal, não é tão usado, né? A gente não tem tanta aplicabilidade assim. Não vejo ele é tão usual. Mas é interessante que vocês conheçam que existe, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Da onde é extraído os óleos vegetais. São extraídos de soja, girassol, milho, algodão, arroz e etc. Tá bom? Coloquei para que vocês entendam que existe, tá bom? Tá. Óleo de origem animal também, para o nosso caso, não tem nenhum tipo, tanta aplicabilidade, mas é interessante que vocês conheçam que existe, pode ser usado em algum caso específico, tá bom? Tá, agora, justamente esse aqui, ó, é o óleo sintético. Vocês lembram que eu falei para vocês? Olha aqui, ó, olha o W aqui, ó. Pessoal, vocês conseguem me explicar aqui por que esse W aqui, por exemplo, esse 10W40? O Emerson, consegue me explicar? Por que desse W aí? O que isso quer dizer? 10W40? Consegue, Alex, me explicar o que é esse 10W40? Wesley, igual você citou aí, né? O 10, no início da partida, quando você dá a partida, ele tá com a viscosidade mais baixa. E além da partida, quando ela aquece um pouco, ele diminui. Vai pro 40. Agora o W aí, eu não sei te É falar, do não. In- Não, é do Inter, né? Que refere-se à temperatura, a variação de temperatura. Mas você está certo, Alex. É isso aí. Vocês entenderam o porquê que tem que aumentar a viscosidade? Ó, um óleo com menor viscosidade, ele tem uma maior fluidez, porém ele tem um menor poder de lubrificação. Agora, quando eu aumento a viscosidade, ele tem um menor poder de fluidez, mas ele tem o quê? Uma melhor lubrificação. Eu pergunto agora para vocês o que é viscosidade. Tá? Alex, o que é viscosidade? Na sala? Pode falar, pode falar. A viscosidade, quanto mais viscosidade, o óleo é mais denso. Tá, então esse é um conceito que o Alex falou, ele é mais denso. Matheus, qual que é o seu conceito de viscosidade? Viscosidade viscosidade é a resistência ao escoamento, né? Isso mesmo. Então, Certo fluido ao escoamento, né? Quanto mais viscoso, mais ele demorado ele é para poder ter o escoamento. isso mesmo. Um de cabeça é isso. Não, mas isso mesmo. A viscosidade é a resistência que um fluido oferece ao escoamento. Vamos imaginar Relacionado à fluidez, né, lá isso do relacionado à motor, né? fluidez. Vamos imaginar assim, ó. Você tem dois copos de 250 ml. Você tem em um copo de 250 ml, ele tá cheio de mel. E no outro ele tá cheio de água. Você vai colocar os dois da mesma altura e vai virar ao mesmo tempo. Qual que vai derramar primeiro? O mel ou a água? A água. Vai a água. Por quê? Porque ela é menos viscosa. Então, quanto menor a viscosidade, menos resistência ela oferece ao escoamento. Por isso que, por exemplo, aqui, ó, o vinho, no 10 aqui, ele é menos viscoso. Então, quando você partir o carro aqui, o que vai acontecer? Ele vai escoar mais rápido. E depois, o que vai acontecer? Ele vai mudar aqui para 40 e ele vai fazer o quê? Ele vai demorar menos escoar. Então, toda a superfície todas as peças internas do motor que receber esse filme de óleo, como quando ele vai estar com a viscosidade de 40, o que vai acontecer? Ele vai demorar mais escoar, descer para o fundo do motor. Então, essa peça ela vai ficar por mais tempo lubrificada. Vocês entenderam, então, o porquê do 10, o porquê do 40 agora e por que a gente falou de viscosidade? Sim, entendi. Então, beleza, ficou claro, né? Então, os óleos... desculpa. Estou trabalhando com um produto agora, fazendo a montagem de um sistema agora que chama raimaltose, né? Glucose de milho, né? Aí a viscosidade dela é medida em 7 poise. Sim. É a unidade de medida de viscosidade. E aí que tá, a gente vai falar depois,
Eu não sei se a gente vai conseguir falar nessa aula sobre os sistemas de medida para viscosidade. Mas a nossa atividade de entrega, vocês vão ver que vai ter um monte de material falando sobre escala de viscosidade, não só para óleo, mas também para graxa. Vocês vão ver que a gente tem uma escala para medir viscosidade também de graxa, tanto para graxa quanto para óleo. E isso é importante saber sobre isso, tá bom? Eu vou disponibilizar depois o material para vocês, e aí depois vocês vão ter que ler esse material para mim, e vocês vão ter que fazer uma entrega de uma atividade para mim. Vocês vão ver que lá no material, no nosso material, vai ter justamente falando sobre isso, sobre escalas de viscosidade, tanto para óleo quanto para graxa. Bom, posso avançar aqui, pessoal? Tranquilo? Pode. Então tá. Então vamos lá. Tá. Agora, pessoal, essa informação é muito importante. Eu quero que vocês entendam isso. Tá bom? As características dos lubrificantes, né? A gente falou da viscosidade, que a viscosidade é a resistência que um fluido oferece ao escoamento. O que acontece? Quando eu aumento a viscosidade, então, ó, vocês vão ver aqui do lado aqui, ó, se eu tenho um aumento da viscosidade, o que acontece com a carga? Eu também posso aumentar a carga. Só que a velocidade tem que ser o quê? Se eu tenho um sistema que trabalha de forma lenta, por exemplo, uma máquina que desliza sobre um trilho ou sobre alguma superfície que tem que ser lubrificada, se ela desliza de forma lenta, ela faz movimentação lenta, eu posso usar um produto com a viscosidade alta. Uma viscosidade alta. Só que se essa mesma máquina ela trabalhar com movimentação rápida, o que tem que acontecer com a viscosidade do óleo? Qual óleo que eu tenho que usar? Eu tenho que usar um óleo com a viscosidade mais baixa. Vocês conseguem entender a relação, então, aqui dessa tabela? Ó? Se eu aumento a velocidade, se eu aumento a viscosidade, eu posso trabalhar com cargas mais pesadas e eu tenho que diminuir o quê? A velocidade. Se eu trabalho com isso, e se eu trabalho com máquinas que fazem movimentação rápidas, o que tem que acontecer com a viscosidade do óleo? A viscosidade do óleo tem que ser baixa, eu tenho que trabalhar com pouca carga e eu tenho que fazer o quê? Eu posso aumentar a velocidade. Então, vocês vão perceber que a viscosidade do óleo ou do lubrificante está relacionado à carga que está sendo aplicada e sobre a movimentação, ou sobre a velocidade que esses componentes mecânicos se relacionam entre si. Ficou claro isso para vocês ou não? Aí é onde vai entrar a questão do óleo parafínico ou do neofínico lá, né? Isso mesmo. Né? Aí, por isso que é importante. Vocês estão percebendo agora que a gente está falando de lubrificação, a gente está conversando e a gente está aprendendo um monte de informação que muitas vezes a gente deixa de prestar atenção nos mínimos detalhes que faz toda a diferença na hora de comprar um óleo, na hora de escolher o melhor lubrificante para aquela máquina. E muitas das vezes o próprio gestor da manutenção ali, ele não se atenta a esses detalhes. E aí você começa a ter uma série de problemas mecânicos e a pessoa não consegue identificar o porquê. Um desgaste, toda vez que eu tenho um desgaste prematuro de algum componente mecânico, na grande maioria das vezes, ou é falta de lubrificante ou é excesso de lubrificante. Pergunto para vocês agora, qual o tipo de atrito que ocasiona quando eu tenho um excesso de lubrificação? Boa pergunta. Tá. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem 3 tipos de atrito? Atrito sólido, líquido, atrito sólido, rolante e fluido. Quando eu dei o exemplo, o atrito fluido, lá no redutor, se você exceder o limite de lubrificante, você vai perceber que esse redutor ele vai aquecer. Na verdade, você está fazendo o quê? Você está criando um atrito fluido. Então, é problema. Então, toda vez que eu vou colocar um lubrificante num equipamento, num reservatório, eu tenho que observar, eu tenho que ficar muito atento a isso. Por exemplo, lá no seu carro, lá, é onde você coloca a quantidade de água lá para circular no motor. Vocês observou que tem um limite máximo lá? Se você exceder o limite máximo de água que tem que colocar lá, você vai gerar o quê no seu carro? O atrito fluido. E aí, o que vai acontecer com o seu carro? Ele vai fundir o motor. Mesmo tendo água lá dentro. Você vai ter problema. Por quê? Porque você vai aumentar a primeira pressão e aquele espaço que era reservado para dilatação das peças mecânicas, ele vai ser preenchido pelo lubrificante, ou seja, pela água em questão. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Nassari, essa questão aqui que eu mostrei para vocês da tabela, ficou tranquilo? Vocês conseguiram compreender? Sim, tranquilo. Então tá bom. Posso avançar, pessoal? Pode. Então tá bom. Tá.
Agora, pessoal, essas informações que a gente vai tratar agora, eu quero que vocês se atentem muito, prestem muita atenção. Quando a gente escolhe um lubrificante, a gente tem que se atentar a algumas informações. Primeira informação, ponto de fulgor. Vocês sabem o que é ponto de fulgor? Lê para mim aí, Alex, o que é ponto de fulgor? Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual o vapor desprendido pelo óleo aquecido inflama-se momentaneamente em contato com a chama. Ponto de fulgor é um dado importante porque permite avaliar a temperatura de serviço que um óleo lubrificante pode suportar. Óleo com ponto de fulgor inferior a 150 graus não deve ser empregados em sistemas de lubrificações, produtos de petróleo, lubrificantes ou combustíveis, com ponto de fulgor abaixo de 70 graus. São considerados, por lei, como de manuseio perigosos. Pessoal, eu presenciei em uma empresa, o pessoal não se atentou a essa informação, o ponto de fulgor. Foi lá e trocou o lubrificante. A máquina trabalhava com alta temperatura. O que aconteceu? O pessoal incendiou uma linha inteira porque não se atentou ao ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a mínima temperatura que o óleo já começa a desprender fumaça. Liberar fumaça, vapor. E se ele começa a liberar ali vapor, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Ele vai começar a pegar fogo. Então, a primeira coisa que você tem que analisar no lubrificante é o quê? Ponto de fulgor. Ficou claro isso para vocês? Então, qualquer um que tiver o ponto de fulgor inferior a 150 graus Celsius não deve ser utilizado. Então, você tem que ficar atento ali na sua máquina. Ela trabalha com quantos graus Celsius? Então, a partir daí, você vai selecionar o tipo de lubrificante, porque você vai analisar o ponto de fulgor. Então, característica, ponto de fulgor deve ser observado na hora de substituição do lubrificante. É muito comum acontecer, você pede um lubrificante para ser adquirido, e aí o que o pessoal do compras faz? O pessoal do compras, geralmente, ele vai pelo menor valor. E aí ele vai pelo menor valor e ele não vai analisar esse ponto de fulgor. Então, toda vez que você for pedir um óleo, for fazer uma solicitação, você tem que deixar claro isso. É tal lubrificante, por quê? Porque o ponto de fulgor atende às características do equipamento. Porque senão o cara do compra vai fazer o quê? Ele vai comprar um óleo, talvez com ponto de fulgor mais baixo, porque tem um valor agregado menor, e geralmente o compra não entende disso, e vai te entregar o óleo. Só que você tem que fazer o quê? Opa, esse aqui não atende. Se você não lê lá a especificação do óleo e coloca esse óleo no equipamento e você incendiar uma linha, a responsabilidade é sua. Então tem que ficar atento a essa informação. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Matheus? Você sabia disso sobre ponto de fulgor? Não sabia não. Estou vendo aqui que o negócio até é crime, é considerado por lei, manuseio perigoso. Caramba. Então, é muita responsabilidade. E vocês percebem, hein, pelo menos por onde eu tenho andado, nas empresas que eu tenho visitado, o pessoal não tem levado tão a sério assim a questão da lubrificação. Algumas empresas levam a sério, mas é a minoria. E poucas carro, pessoas... por exemplo, que o motor trabalha a 90 graus, você colocar um abaixo de 70 desse, fudeu tudo. Não, você vai incendiar o seu carro. Então, por isso que eu estou falando para vocês. E a gente iniciou a aula falando sobre isso, né? Que todo mundo tem conhecimento de lubrificação, mas eu acredito que não era tão aprofundado assim. E vocês vão ver que quando a gente terminar essa aula, pessoal, vocês vão olhar agora a lubrificação com outros olhos. Você pode ter certeza. O Emerson, você conseguiu entender essa questão do ponto de fulgor? Ficou claro? Tá, vou avançar. Não consegui ouvir o Emerson? Vou avançar agora para outra característica dos lubrificantes. Tá bom? Que é o ponto de combustão. Tá bom? Então, o ponto de fulgor, ele faz o quê? Ele libera ali a primeira fumaça. E o ponto de combustão é o que vai colocar tudo a perder, né? Tá bom? Então, o que você tem que ficar atento? Ao ponto de fulgor e o ponto de combustão. O que vai acontecer ali? Você vai ter o ponto de fulgor e vai liberar ali as primeiras fumaças e depois vai começar o quê? Vai começar mesmo o incêndio em si. Eu entendi aí, viu, Wesley? Tá claro. Tá tranquilo? Então, beleza. O que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento ao ponto de fulgor e o ponto de combustão, ok? Isso é duas características extremamente importantes. Bom? E agora, pessoal, outra característica que a gente tem também que se atentar é a questão do ponto de névoa. Tá bom? Vocês lembram que eu mostrei para vocês
que a gente tem alguns óleos que eles têm ali na sua composição a parafina. Tá bom? Tá, e vocês lembram qual que é uma das características da parafina? Ela é o quê? Lubrificação, né, também. Ela ajuda na lubrificação. Lê para mim aí, o Emerson, o que é ponto de névoa? Lê para mim, por favor, o que é ponto de névoa? Temperatura na qual a parafina ou outras substâncias afins, normalmente dissolvida no óleo, começam a se separar, formando minúsculos cristais, tomando o óleo turvo. O teste consiste em colocar o óleo num tubo e mergulhá-lo num ambiente frio, a cada queda de 5 graus Fahrenheit, né, a 3 graus Celsius, no termômetro. A amostra é retirada e observada. O ponto de névoa é a temperatura na qual se observa névoa ou turvação na amostra. O ponto de névoa é importante somente nos casos onde a capilaridade é usada para conduzir os lubrificantes a partes móveis. Tá. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre sistemas de lubrificação. Vocês já, provavelmente na empresa de vocês, tem sistema de lubrificação que é por capilaridade. Vocês sabem o que é capilaridade? Vocês sabem o que é um sistema de lubrificação por capilaridade? Conduzido nos tubinhos pequenos? Isso mesmo. Às vezes é por tubos, às vezes pode ser até por um próprio cordão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples mesmo. Por exemplo, se você quiser lubrificar uma planta, um exemplo. Você faz o quê? Você põe um cordão, você pode pegar um cordão, colocar dentro de uma garrafa PET, por exemplo, cheia d'água, você coloca o cordão ali na planta. O que vai acontecer? Essa água vai sair ali e vai passar para o cordão e vai lubrificar. A gente está usando o sistema de lubrificação por capilaridade. A mesma coisa acontece nos equipamentos. Você tem ali um reservatório de óleo, então você tem ali uma superfície que pode ser um cordão, um barbante. E aí o que vai acontecer? Esse lubrificante vai passar pelo condutor, ou seja, pelo barbante, vai até a peça que você quer lubrificar. Só que, se você tem um ponto de névoa, por exemplo, você tem ali uma queda de temperatura, ou seja, tem uma oscilação de temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer a separação da parafina. Isso vai impedir a sua lubrificação. Ficou tranquilo para vocês? Vocês conseguiram entender, então, por que é importante observar esse ponto de névoa? Por exemplo, se você trabalha num ambiente onde a temperatura ela é extremamente baixa, você tem que estar observando se o seu lubrificante, se não está acontecendo essa separação da substância, porque isso vai atrapalhar na lubrificação. Ou seja, você vai ter um sistema de lubrificação ineficiente. Por quê? Porque tem uma separação da substância. Porque, vocês lembram que eu falei para vocês? Quando eu aumento a temperatura, a gente faz o que com a viscosidade? Ela abaixa. Mas quando você abaixa a temperatura, você aumenta diminui a viscosidade. Ó, se você aumenta a temperatura, o que acontece com a viscosidade? Diminui a viscosidade. Se abaixa a temperatura, você aumenta a viscosidade. E aí também, se abaixar demais a viscosidade, ou abaixar demais a temperatura, você começa a ter uma separação ali das substâncias presentes no lubrificante. E isso provoca problemas na lubrificação, principalmente se tiver um sistema de lubrificação por capilaridade. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai estudar cada sistema de lubrificação. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Então, Sim. até agora a gente falou sobre o ponto de Foucault, a gente falou sobre o ponto de combustão e a gente falou sobre o ponto de névoa. Então, a gente tem que estar atento a essas três características. Tá. Outra característica é o ponto de fluidez. Tá bom? O que é o ponto de fluidez? Lê para mim aí, Nassari, para mim, o que é o ponto de fluidez? Nassari, consegue me ouvir, Nassari? Acho que ele não está conseguindo me ouvir. Matheus, consegue? Lê para mim aí, Matheus. O Nassari, eu acho que ele não... Tá. Ponto de fluidez. Temperatura mínima em que ocorre o escoamento do óleo por gravidade. O ponto de mínima fluidez é um dado importante quando se lida com óleos que trabalham em baixas temperaturas. Normalmente, os óleos de origem naftênica têm um ponto de fluidez mais baixo que o de origem parafínica. O teste consiste em colocar um óleo num tubo e mergulhar no ambiente a cada queda de 5 graus Fahrenheit ou 3 graus Celsius no termômetro. A amostra é retirada e observada.
Pessoal, eu quero que vocês se atentem agora a essa informação. Vocês lembram que eu falei para vocês que é extremamente importante eu saber sobre se o óleo é parafínica ou se é naftênica? Por quê? Justamente, se você for trabalhar em um local onde as temperaturas são baixas, você tem que pensar o quê? No ponto de fluidez. Então, essa é uma informação muito importante. Se você escolher óleo de bases, por exemplo, em vez de usar uma parafínica, você usar um naftênico, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar prejudicando ali o seu sistema de lubrificação. Então, tem que ficar sempre atento ao ponto de fluidez. Tá bom? É outra informação que tem que estar sempre atento. Então, a gente falou até agora sobre o ponto de fulgor, o ponto de combustão, a gente falou sobre o ponto de névoa e a gente falou agora sobre o ponto de fluidez. Então, essas 4 características têm que ser observadas, tá bom? Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, Tranquilo. no primeiro momento agora, a gente fechou essa parte de óleo, tá bom? Agora a gente vai dar uma ênfase agora na questão da graxa, tá bom? Então a gente falou sobre os óleos, falou de forma bem resumida sobre o óleo, tá bom? E agora a gente vai dar uma ênfase na graxa. Vocês trabalham lá, vocês usam muita graxa lá para fazer lubrificação? Usa, o Emerson? Utiliza? Sim. Tá. Só Sim. porque a graxa também, com o aquecimento ali, ela vai se tornar meio que líquido também, né? Tá. Pastoso, mas... Isso. Só que você tem graxas para altas temperaturas, tá bom? Então a gente tem ela vermelha. isso para altas temperaturas. Então tem que ficar atento a isso. Você me alertou sobre informação bem importante, né? A pessoa consegue perceber bem isso. Então, quando você aumenta a temperatura, você já consegue perceber que faz o que com a viscosidade da graxa? Ela diminui. Então, a gente falou, então é um fator extremamente importante a temperatura. Então, você tem que estar sempre atento a essa informação também. Aonde eu vou trabalhar, aonde esse lubrificante vai trabalhar, tem uma variação constante de temperatura, temperatura alta, temperatura baixa, para escolher o lubrificante. Eu trabalhava com fornalha, né? Então, ali, aquela mecânica é sobre alta temperatura. Então, é só com graxa de alta temperatura, não tinha outro. Justamente. Então tem que ficar atento a isso. Ela tem um valor agregado mais alto, mas é justamente por quê? Porque os aditivos que contém nessa graxa justamente para manter ali, para agregar ali os agentes, né, que compõem a graxa. Porque o que compõe a graxa? Primeiro, a graxa é a junção de alguns componentes. O primeiro ingrediente é o sabão, né, que a gente chama de sabão, agente engrossador, né, que está presente na graxa. Que é feito através da gordura animal. Né? Então, isso mesmo. Então, ó, o que você tem? Ó, as graxas são compostas por lubrificante semissólido, constituído por uma mistura de óleo. Então, você tem óleo, você tem aditivos e agentes engrossadores, que são justamente o sabão, tá bom? Que pode ser de base de alumínio, pode ser de calcário, ou de cálcio, desculpa. E você tem outros tipos. Para cada tipo de aplicação, você tem uma graxa específica. Vocês vão ver também que a coloração da graxa vai mudar conforme a aplicabilidade. Tá bom? Isso é uma regra, um conceito, Wesley? A cor da graxa? A questão sim, isso é tabelado, sabe por quê? Porque de forma visual a pessoa já consegue identificar. Tá bom? Depois eu já trabalhei com ela vermelha e azul já. Então você vai ver que tem uma definição própria e também a substância que vai nelas, ou se é alumínio, ou se é cálcio, ou se é lítio, vai mudar a coloração da graxa, tá bom? Perfeito. Você viu o sabão aí agora, Wesley? Eu lembrei de um sistema de lubrificação em transportador de garrafa. Ele é lubrificado, as esteiras de transporte é lubrificado, na verdade, com detergente. Com detergente. Olha para você ver. Você diminui bastante o atrito, né? Você consegue diminuir o atrito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o sistema de lubrificação, e eu até peço a ajuda de vocês aí, vocês vão dando exemplo da empresa de vocês, porque como eu não conheço a empresa de vocês, cada um trabalha, eu acredito que trabalha num ano diferente, tá bom? Tá. Perfeito. Agora, é interessante agora a gente falar sobre, como eu falei para vocês, né? O método, a forma de aplicar o lubrificante, tá bom? Então, a gente tem aí a grande maioria das empresas aí, ela recorre aí à lubrificação manual. Muitas empresas aí trabalham com lubrificações manuais mesmo, onde você tem um lubrificador,
ele vai até os pontos e faz a lubrificação. Você tem alguns equipamentos aí, algumas bombas engraxadeiras aí, que ela tem na ponta lá, você consegue regular ela para colocar a quantidade exata de graxa ou de óleo. Lá na empresa de vocês trabalham com esse tipo de equipamento ou não? Não, mas só eu vai já vi. bombeando. Ao começar a exceder o tanto que você quer, você vê que tá saindo pelos rolamentos, pelos mancal. Então não tem um plano de lubrificação. Vocês têm um plano de lubrificação que fala assim, ó, cada equipamento é separado por cor, cada ponto de lubrificação é separado por cor e tem a quantidade exata de graxa ou de óleo ou tipo de lubrificante que vai. Não tem. Isso é outro fator que não tem. A quantidade exata não, né? Só o tipo mesmo de graxa, né? Só o tipo, a quantidade não. Olha para vocês verem, o que a gente falou, o quanto isso é importante. As pessoas, muitas vezes, os gestores, às vezes, não observam isso. Às vezes, você está colocando em excesso, você acha que você está, digamos assim, fazendo uma manutenção e você acaba piorando a situação. Porque a partir do momento que você não sabe a quantidade exata de graxa ou de lubrificante que vai naquele equipamento, você está danificando o equipamento, você está jogando material fora. Então, essa informação é importante. Você tem que saber o tipo de lubrificante e a quantidade. Isso tem que ser controlado. Tá bom? Então, vamos lá. Para fazer a lubrificação, para lubrificar um equipamento, ou método de lubrificação, a gente tem que pensar em algumas coisas. A gente tem que ter algumas informações em mente. O método de lubrificação, a gente tem que levar em consideração, primeiro, qual o tipo de lubrificante que vai ser empregado, depois, a viscosidade do lubrificante, a quantidade do lubrificante e o custo de estudo. Olha aqui para vocês, eu separei aqui, ó, o que a gente falou aqui, o colega acabou falando, que lá eles fazem a lubrificação, mas eles não estão levando em consideração o quê? A quantidade do quê? A quantidade e o quê? E o custo. Porque se você coloca em excesso, você não está realizando uma lubrificação eficiente. Você está produzindo um atrito fluido, você vai ter um desgaste prematuro dos componentes e você está jogando lubrificante fora. Então, isso tudo gera custo. Então, o PCM, ele tem que ter isso em mente e tem que calcular isso. Imagina a quantidade de lubrificante que você está jogando fora. Isso tudo gera custo, tá bom? Oi, desculpa, pode falar. Na verdade, o que acontece? Vamos supor, determina um certo dia da semana, né? Então, em cada local a ser lubrificado, tem uma quantidade de bombada que a botorrilha lá, né? Para fazer a lubrificação. Ah, sim. Entendeu? Tá. Uma quantidade X de bombada ali, né? Para fazer a lubrificação. Então, cada lugar tem, vamos supor, aqui é 15, ali é 10, ali do outro lado é 20. Então, você tem mais ou menos, você tem uma quantidade. Tem. De acordo com o tamanho do mancal e tudo mais, né? Ah, sim. Pessoal, referente aos sistemas de lubrificação, a gente pode ter sistema de lubrificação por gravidade, a gente pode ter sistema de lubrificação por capilaridade, a gente pode ter sistema de lubrificação por salpicos, por imersão, por sistemas forçados e a graxa que é aplicada de forma manual. Vocês conhecem quais desses sistemas de lubrificação que eu falei aqui para vocês que vocês conhecem? Por gravidade, vocês conhecem? Conhecem? Conhecem, Emerson? Não sei, por nome assim, talvez eu não sei. Né? Por capilaridade, conhece, Matheus? Por capilaridade é o exemplo que você deu agora há pouco aí do barbante e tal, né? Mas eu nunca vi. Então a gente vai trabalhar, agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês, eu tenho plena certeza que vocês conhecem. Vocês não estão se lembrando, mas quer ver? Vamos lá. Tá. O primeiro sistema de lubrificação que eu estou mostrando para vocês aqui é o sistema de lubrificação manual. Esse aqui, que o colega acabou de falar, que ele vai lá, ele bombeia, né? E aí você consegue lubrificar aqui. Aqui a gente tem um exemplo aqui, onde você tem um eixo e aqui você tem um mancal. Então você está realizando uma lubrificação manual. É eficiente? Não é a mais eficiente, mas em alguns casos é a mais barata e resolve a situação. Então o primeiro sistema de lubrificação é o sistema de lubrificação manual, tá bom? Que é feito por homotolias, tá bom? Então vamos lá. Tá, agora,
esse sistema de lubrificação aqui, que é o sistema de lubrificação por gravidade, onde você tem uma agulha, tá vendo aqui? Uma agulha ou uma vareta. O que vai acontecer com esse eixo aqui? Quando esse eixo girar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer movimentação. Você tem esse reservatório aqui que está cheio aqui, ó, cheio de óleo. O que vai acontecer com esse lubrificante? Ele vai descer até... Isso, por conta-gota. Então, você está usando aí um sistema por gravidade para fazer a lubrificação. O que é interessante? Por que é interessante usar esse sistema de lubrificação aqui? Em locais de difícil acesso, por exemplo, você vai lá uma vez por semana, por exemplo, conforme o seu plano de lubrificação, uma vez por semana, encher o reservatório aqui, você vai garantir que esse sistema vai estar lubrificado. Então, até agora, a gente falou do sistema de lubrificação manual, a gente está mostrando aqui um por gravidade, né, onde a gente usa uma agulha ou vareta para fazer a lubrificação. Vou mostrar agora outro, né? Olha o de conta-gotas aqui, que o colega acabou de falar. Esse também é bem usual, o pessoal usa bastante, onde você tem um reservatório, que você consegue controlar aqui a quantidade aqui de gotículas de óleo que vai cair sobre a superfície do eixo. Na empresa de vocês, tem esse tipo de lubrificação? Mas deixou tudo em cima. Tá, então vamos lá agora para outro sistema de lubrificação. Tudo no forno queimou. Tá, vocês lembram que eu falei para vocês sobre o sistema de lubrificação por capilaridade? Esse aqui é um exemplo de sistema de lubrificação por capilaridade, onde você tem um reservatório, tá bom? Tá cheio, umedecido com óleo aqui. Você vai ver que você tem aqui o barbante. Então, o que vai acontecer com esse óleo aqui? Ele vai escoar, vai passar pelos barbantes, vai fazer o quê? Vai lubrificar, que vai umedecer toda a superfície. Como esse eixo está em contato, então ele vai ser lubrificado. Aí que entra aquele problema que eu falei para vocês. Quando a gente tem uma baixa temperatura, o que vai acontecer com o óleo? A gente vai ter aquele ponto de névoa. E se você tiver o ponto de névoa, você vai ter uma separação aqui da substância que contém no lubrificante. Então, você vai ter uma dificuldade para que esse lubrificante chegue até a peça. Então, você tem que ficar atento a isso. Se eu trabalho com baixa temperatura, não é interessante, então, eu usar um sistema de lubrificação por capilaridade. Tá bom? Essa é uma observação que vocês têm que estar sempre atento. Até aí, tranquilo, pessoal? Alex, tranquilo? Ok. Matheus, até agora tá tranquilo? Conseguiu pegar aí? Tranquilo. Então, vamos lá. Esse é o sistema de lubrificação aqui, tá bom? Que é onde você tem estopas, né, ali. Vocês vão observar aqui, ó, que eu tenho aqui um eixo, e aqui você tem uma mola aqui que pressiona, tá bom? E você vai ver que você tem aqui algumas pontas de estopas aqui, barbante para quê? Então, esse óleo aqui, ele vai até onde? Ele chega até essa superfície e vai umedecer toda a superfície aqui para lubrificar o eixo. Você já conhecia esse tipo de lubrificação por estopa? Caramba, fiquei surpreso agora. Nunca tinha visto, não. Vocês estão vendo que tem vários tipos de lubrificação, né? Aham. Muito tipo de lubrificação. Para cada tipo de trabalho tem uma lubrificação específica. Então, estou mostrando para vocês verem a variedade de lubrificação que tem, de sistemas de lubrificação que tem. Tá bom? E aí eu tenho que levar em consideração o quê? Viscosidade de óleo, tá bom? Fluidez, ponto de fulgor, tá bom? Esse aqui vocês já conhecem, que é a lubrificação por salpicos. Aonde você tem, por exemplo, em algumas máquinas onde você tem came, o que acontece? Você tem um reservatório de óleo. Então, toda vez que esse came ele passa aqui no reservatório de óleo, ele faz o quê? Ele joga as gotículas de óleo sobre toda a superfície das peças. Então, o que a gente chama de lubrificação por salpicos. Então, a máquina movimenta, ela passa no lubrificante, ela joga gotículas de óleo, lubrifica, esse óleo vai escoar de novo, desce para cá. Então, você tem um ciclo aí, digamos assim, sem fim, né? Vai chegar um determinado momento que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o óleo, retirar Manter o nível. Manter o nível do óleo. Não só manter o nível do óleo, também a substituição do óleo. Porque com o passar do tempo, com a variação de temperatura, o que acontece com o óleo? Em uma hora ele aquece, uma hora ele esfria, uma hora ele aquece, uma hora ele esfria. Ele começa a perder as suas propriedades físicas e químicas. Então ele deixa... E o atrito também vai sujando o óleo. Né? Isso, sujidades. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem um ensaio chamado de ferrografia. Alguém já ouviu falar nesse tipo de ensaio? Ensaio de ferrografia para óleo? Alguém já viu falar, Matheus?
Alex, Ferrografia, não. o Emerson já viu falar? Não. Nassari? Não, nunca escutei, não. Tá, eu vou explicar para vocês. Se vocês não entenderem, vocês me falam. O que acontece? Você vai lá no reservatório de óleo, você vai tirar uma quantidade lá, X de óleo. Coloca lá, tira 100 ml de óleo. E você tem uma lâmina de vidro que ela é inclinada. Então, você tem uma lâmina de vidro que ela é inclinada e embaixo dessa lâmina, você tem um ímã. E o que vai acontecer? Você vai colocar o óleo ali, o óleo vai escoar, ou seja, ele vai escorrer pela essa superfície e vai ficar preso nessa lâmina só o quê? Só as partículas metálicas. Então, depois que o óleo escoou, e você vai lá, tira essa lâmina de vidro, você vai levar para o laboratório, você vai contar as partículas e vai ver a dimensão das partículas. E a partir daí você consegue analisar se você está tendo um desgaste prematuro das peças ou não. Você consegue observar se a sua lubrificação está eficiente ou não. Porque você tem um desgaste natural. Se você fizer isso ao longo do tempo, você observa que o número de partículas está aumentando e a dimensão da partícula está aumentando, isso te aponta um caminho, ou seja, a sua lubrificação é ineficiente. Ficou tranquilo até aí essa questão do ensaio por ferrografia? Uhum. Alex, você entendeu o que eu falei ou não? Como que funciona esse ensaio de ferrografia? Conseguiu entender, Alex? Conseguiu entender, Matheus? Entendi. O Emerson entendeu? Entendi, sim. Então, beleza. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Então, se você tiver um desgaste prematuro, a primeira coisa que você tem que estar analisando é a questão do seu sistema de lubrificação. Você trocou uma peça, rodou lá, um exemplo, rodou 1000 horas, você viu que ela está desgastando de forma prematura, opa, então tem problema na lubrificação. Então, você vai ter que analisar, através da análise de óleo, eu consigo identificar se eu estou tendo um desgaste prematuro ou não da minha peça, tá bom? Esse sistema de lubrificação por salpicos aqui, ficou tranquilo para vocês? Conseguiu entender? Posso avançar, Alex? Tranquilo. Então, beleza. Se tiver dúvida, vocês podem parar a aula em qualquer momento, tá bom? Vamos lá. Tá. Agora, outro sistema de lubrificação, que é o sistema de lubrificação por corrente. Tá bom, pessoal? Vocês vão observar que aqui, ó, nessa imagem, eu tenho aqui um eixo e aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu posso ter uma corrente ou um anel que vai estar girando aqui. E aqui embaixo eu tenho um reservatório. Toda vez que esse eixo girar, o que vai acontecer? Ele vai forçar também uma movimentação nesse anel. Então, esse anel é movimentado, ele pega aqui o óleo que está aqui em cima e faz o quê? E transfere aqui para cima. E ele vai lubrificar aqui essa superfície. Tranquilo até aí? Ficou claro, pessoal? Conseguiu entender aí? Lá na prova, na questão 625, eu vou perguntar sobre os tipos de lubrificação, viu, pessoal? O motor da moto, por exemplo, ele tem, né, a corrente, né? E isso tem um sistema de lubrificação por corrente. Então, vocês estão percebendo que a gente está conversando aqui é justamente isso. É que isso acontece todos os dias aí na nossa vida e muitas das vezes a gente não percebe o sistema de lubrificação que está sendo empregado. Bom? Então, vamos lá. Tá. Outro sistema de lubrificação é o sistema de lubrificação por colar. Tá. Vocês conseguem identificar aí a lubrificação por colar? O princípio é o mesmo lá de corrente, né? Você tem um colar, em vez de ter uma corrente, você vai ter um colar que vai estar ali, próximo ali, que vai estar se movimentando para realizar a lubrificação. Até agora, pessoal, tá tranquilo o sistema de lubrificação? Ficou claro para vocês até agora? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Tá. Esse sistema de lubrificação aqui é o sistema de lubrificação por perda. O que é um sistema de lubrificação por perda? É onde você tem um reservatório, uma bomba externa, que ela lubrifica as partes móveis. O que vai acontecer depois com esse lubrificante? Ele vai ser descartado. Então, ele vem, ele lubrifica e depois ele é descartado. Então, o que a gente chama de lubrificação por perda. E depois eu vou mostrar para vocês um sistema de lubrificação fechado, onde você não tem perca de lubrificante. Tá bom? E aqui a gente tem um sistema forçado. Bom? Tá. Esse aqui agora, ó, é um sistema de lubrificação circular. Ele é bem interessante. Por quê? Porque você tem uma bomba aqui, que ela faz o quê? Ela bombeia o óleo para todo o sistema. Esse óleo, ele escoa, volta de novo para o reservatório e aí continua. Isso constrói um ciclo contínuo. Tá bom?
Pergunta agora para vocês, na empresa que vocês trabalham, Emerson, na empresa que você trabalha, do sistema de lubrificação que eu mostrei até agora, qual que tem na sua empresa que você trabalha? Wesley, agora eu não estou lembrado dos outros que passou para trás. Não vi. Mas é uma grande... Oi? Pode falar, tô escutando. O Emerson. Pera aí, os meninos estão aqui. Não, pode ficar tranquilo, não tem problema, acho que não vai atrapalhar, não, pode ficar tranquilo. Alex. Então, esse por corrente aí é o que a gente usa muito também lá. Usa muito isso por corrente? Alex, na empresa que você trabalha, qual é o sistema de lubrificação, Alex? Nassari? Pessoal, tá em aberto aí. Alguém Oi, quiser... tá me escutando? Eu tô escutando. Alex, na empresa que você trabalha, qual o sistema de lubrificação até agora que eu apresentei para vocês que tem lá na empresa? Se eu conseguir identificar. Acho que o Alex não tá mais, não. Tá não? O Matheus? Deixa eu ver se... A lubrificação manual, né? Utiliza bastante. E é por capilaridade, eu acho que deve ter também, se eu não me engano, Wesley. Assim, não tenho bem certeza não, agora eu vou observar no detalhe, porque me chamou a atenção. Tá, isso é importante, tá bom a gente conseguir identificar isso. Tá bom? Agora, essa aí Porque assim, a maioria das coisas que utilizam lá, né, tirando a parte de mancal, né, porque tem que fazer a lubrificação manual, né, o restante eu acho que essa lubrificação por circulação, que é na parte de motor, de bomba, esse negócio, né? Essa é de mais... bomba, tá lubrificado, agora o fluido de lubrificação que não vai ser de óleo ou alguma coisa do tipo, ou graxa, né? Na lubrificação de motores, de bomba. Mas é lubrificação, às vezes, como é indústria cervejeira, né? Então, lubrificação com o próprio moço ali, né? No cozinhamento, né? Já utiliza o próprio moço para poder fazer a lubrificação. Ou a água mesmo, que refrigera e diminui um pouco o atrito. Tá. Eu vou voltar aqui agora para vocês, ok? Eu quero conversar com vocês agora. Vocês vão conseguir me visualizar. O Alex está tentando. Deixa eu só tentar aqui. O Alex está tentando ingressar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele aqui o link aqui. Só um pouquinho, por favor. Deixa eu mandar aqui para o Alex aqui, que... Qual seria a definição de a lubrificação da corrente da moto? Você fala, aqui tá no manual, né? Porque na realidade aí você faz as que vai ali, a que tá ligado no peão e na coroa, é uma lubrificação manual. Você acaba fazendo a lubrificação manual. Agora, dentro do motor, você tem o quê? Você tem o óleo, você tem uma corrente lá dentro, que ela faz justamente o que ela passa no lubrificante e lubrifica todo o sistema. Bom, agora eu pergunto para vocês aí, até agora, o que a gente falou de lubrificação, o que vocês aprenderam até agora, de novo, que vocês não sabiam? Que vocês relacionado à viscosidade do óleo, eu não sabia, né? O ponto que ele começa a incendiar, né? Também a parte dos óleos minerais, né? O naftênicos, parafínicos, eu não sabia também, eu não sabia nem que existia óleo misto também. Bom, isso. Pessoal, o que eu tenho observado? Eu tenho conversado com o coordenador do curso de vocês, e aquilo que eu observo que dá para agregar, eu tenho colocado também no conteúdo. Por quê? Porque eu achei muito importante a gente falar de lubrificação. A plataforma, ela não fala tanto de lubrificação, mas essa informação que a gente fez aqui, a gente aprendeu aqui hoje, que a gente está conversando aqui hoje, isso aqui é de extrema importância para vocês. Eu vi uma linha inteira pegar fogo, cara, uma linha inteira por descuido, por a pessoa não observar o ponto de fulgor do óleo. E lá, igual eu falei para vocês, o que acontece? O compras, ele sempre faz o quê? Ele sempre vai pelo menor valor. Porque ele não entende, ele não tem esse conhecimento técnico que vocês estão adquirindo agora. Por exemplo, ele não sabe o que é um ponto de fulgor, tá bom? Ele não sabe o que é um ponto de combustão. Ele vai observar o preço. O que tiver o menor preço é o que ele vai comprar e vai te entregar. Se você não se atentar a essas informações, você pega esse lubrificante e coloca lá no equipamento, o equipamento ele é incendiado. A responsabilidade é de quem? É do comprador ou é do técnico da manutenção? Do técnico. É do técnico.
É do técnico, essa responsabilidade é nossa, porque é você que tem esse conhecimento. Então, quando eu falei para vocês da gente observar isso, ponto de fulgor, ponto de fluidez, isso tudo é extremamente importante, porque isso pode ocasionar um incêndio, tá bom? Então, tem que ficar atento a essas informações. Pessoal, eu queria conversar com vocês também a questão do acesso à plataforma. Eu queria que, até na semana que vem, pessoal, que a gente conseguisse fazer todas as atividades que tivessem pendentes, tá bom? Vou estar marcando agora, de forma mais regular, as aulas com vocês, tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas, até a gente conseguir normalizar essa questão aí, até se Deus abençoar aí, passar logo essa questão dessa pandemia, cara, que tá muito complicado ainda. Essa semana agora, a gente teve alguns problemas internos referente à pandemia, então tá bom, eu peço um pouquinho de paciência para vocês aí, tá bom? Eu vou até... Mas a gente vai deixar tudo normalizado, pessoal. Quero atender vocês, o Senai quer atender vocês da melhor forma possível. Tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom?